Você pode não ter sentido, mas a Copa da Ásia, que é a maior competição envolvendo seleções do continente asiático, vem sendo disputada desde 1956. E assim como a Copa do Mundo, também é realizada a cada 4 anos. Se tem Copa América na América do Sul e tem Eurocopa na Europa, por que não ia ter Copa da Ásia na Ásia? Realmente. 1956 foi a primeira edição e tu aí sem saber de nada sobre o torneio? Você não é tão bom assim, é um fracassado. A partir de hoje, para você dizer, eu sou alguém porque eu conheço a Copa da Ásia. Se inscreve, deixa aquele like motivacional, manda esse link para 5 amigos, porque a palavra Japão tem 5 letras, que eu vou te contar os detalhes da conquista japonesa de 2000 depois da vinheta. Recomendo fortemente que você coloque na sua agenda, para não perder. Ano que vem, 2023, vai ter Copa da Ásia e será jogada na China. Correção: a China abriu mão de sediar a competição. Ainda será decidido se o anfitrião será o Catar, a Indonésia ou a Coreia do Sul. A Copa da Ásia tem 2 peculiaridades. A primeira é que Israel, que é um país asiático, não joga as competições internacionais pela Ásia, e sim pela Europa. Isso desde 1991, medida tomada a fim de evitar tensões maiores no Oriente Médio. A segunda é que a Austrália disputa as competições asiáticas desde 2007, mesmo sendo um país da Oceania, medida que foi tomada a fim de desenvolver o futebol local, fazendo a Austrália jogar com seleções de nível similar. O Japão é o maior vencedor, com 4 taças, 92, 2000, 2004 e 2011, seguido pela Arábia Saudita, com 3 taças, 84, 88 e 96. A mesma quantidade do Irã, que venceu em 68, 72 e 76. A Coreia do Sul venceu 2 vezes, 1956 e 1960, enquanto que outras seleções venceram apenas uma vez, que é o caso de Israel em 64, do Kuwait em 1980, da Austrália em 2015, do Iraque em 2007 e do Catar em 2019. A Copa da Ásia de 2000 foi disputada entre os dias 12 e 29 de outubro, no Líbano, que por ser país sede, tinha vaga garantida na competição. A mesma condição da Arábia Saudita, devido ao título conquistado na Copa da Ásia anterior. Outras 10 seleções classificadas tiveram que passar por uma fase de qualificação, antes de entrar na fase de grupos. Nesta fase, que era formada por 10 grupos, só o primeiro colocado garantiria vaga na Copa da Ásia. O Iraque se classificou em um grupo que ainda tinha o Tadjikistão, Omã e Quirguistão. O Irã foi o primeiro no grupo que ainda continha a Síria, o Bahrein e as Ilhas Maldivas. O Uzbequistão foi líder de um grupo com Emirados Árabes, Índia, Bangladesh e Sri Lanka. O Catar foi o primeiro de um grupo com Cazaquistão, Jordânia, Palestina e Paquistão. O Kuwait foi primeiro no grupo com Turcomenistão, Iêmen, Nepal e Butão. A Coreia do Sul foi líder de um grupo com Mianmar, Laos e Mongólia. A Indonésia foi primeira em um grupo com Hong Kong e Camboja. A Tailândia foi líder num grupo com Coreia do Norte, Malásia e Taiwan. A China garantiu vaga em um grupo que ainda tinha o Vietnã, Filipinas e a ilha de Guam. Por fim, o Japão foi o primeiro do grupo 10, que ainda tinha Singapura, Macau e Brunei. Todos os jogos do grupo foram disputados em Macau. O Japão venceu no dia 13 de fevereiro de 2000 a seleção de Singapura por 3-0. 2 gols de Yuji Nakazawa, jogador do Verde Kawasaki, e que teve em 1998 uma curiosa passagem pelo América Mineiro, e um de Masashi Nakayama, jogador do Júbilo Iwata. No dia 16, o Japão goleou a seleção de Brunei por 9-0. 3 gols de Masashi Nakayama, 2 de Naohiro Takahara e um de Kazuyoshi Miura, mais conhecido como Kazu, jogador do Kyoto Sanga, um de Shunsuke Nakamura, um de Takashi Hirano e um de Masaki Sawanobori, jogador do Tokai University. No dia 20, a seleção japonesa venceu Macau por 3-0. 2 gols de Masashi Nakayama e um de Naohiro Takahara.
Veio então a fase de grupos e o Líbano organizou 3 estádios para sediar a competição. O Sport City Stadium em Beirute, capital libanesa, o Saida Municipal Stadium na cidade de Sidon e o International Olympic Stadium na cidade de Trípoli. O selecionado japonês era treinado pelo francês Philippe Troussier, ex-técnico da seleção da África do Sul, e tinha peças como o goleiro Yoshikatsu Kawaguchi, jogador do Yokohama Marinos, os defensores Naoki Matsuda, também do Yokohama Marinos, Ryuzo Morioka, jogador do Shimizu S Pulse, Toshihiro Hattori, jogador do Júbilo Iwata, Shigeyoshi Mochizuki, jogador do Kyoto Sanga, os meias Tomokazu Myojin, jogador do Kashiwa Reysol, Hiroshi Nanami, jogador do Júbilo Iwata, Shunsuke Nakamura, jogador do Yokohama Marinos, e Hiroaki Morishima, jogador do Cerezo Osaka, e os atacantes Naohiro Takahara, jogador do Júbilo Iwata, e Akinori Nishizawa, jogador do Cerezo Osaka. Os jogos do Grupo A começaram no dia 12, com as vitórias do Iraque por 2-0 sobre a Tailândia, gols de Chathri e Mahmoud, e do Irã sobre o anfitrião Líbano por 4-0, gols de Bagheri, Esteli 2 vezes e Ali Daei. A segunda rodada transcorreu no dia 15 com os empates em 1-1 entre Irã e Tailândia, gols de Ali Daei para o Irã e de Sakesan para a Tailândia, e 2-2 entre Líbano e Iraque, gols de Shahrou e Rojej para a seleção libanesa e 2 de Geayev para a seleção iraquiana. A terceira e última rodada aconteceu no dia 18 e o Irã venceu o Iraque por 1-0, gol de Ali Daei, enquanto que Líbano e Tailândia ficaram empatados em 1-1, gols de Fernandes para os libaneses e de Sakesan para os tailandeses. Neste grupo avançaram 2 equipes, o Irã primeiro com 7 e o Iraque segundo com 4, deixando de fora a Tailândia com 2 e o Líbano com 2. Os jogos do Grupo B começaram no dia 13 de outubro, com os empates em 0-0 entre Kuwait e Indonésia e de 2-2 entre Coreia do Sul e China, gols de Lee Yong-pyo e Non Jung-yong para os sul-coreanos e de Su Maozen e Fan Ziyi para os chineses. A segunda rodada se deu no dia 16, com as vitórias do Kuwait por 1-0 sobre a Coreia do Sul, gol de Al-Ruwaid, e da China por 4-0 sobre a Indonésia, gols de Li Ming, Shen Si, Yang Chen e Ki Hong. A terceira rodada aconteceu no dia 19, com empate em 0-0 entre China e Kuwait, e a vitória da Coreia do Sul por 3-0 sobre a Indonésia, 3 gols de Lee Dong-gok. Neste grupo se classificaram 3 equipes, a China primeira colocada com 5, o Kuwait segundo com 5 e a Coreia do Sul terceira com 4, deixando de fora a Indonésia com apenas 1. Os jogos do Grupo C começaram no dia 14 de outubro, com empate em 1-1 entre Catar e Uzbequistão, gols de Golan para a seleção Qatari e de Kosimov para a seleção Uzbek, e com a vitória do Japão sobre a Arábia Saudita por 4-1, gols de Atsushi e Anagizawa, jogador do Kashima Antlers, Naohiro Takahara, Hiroshi Nanami e Shinji Ono, jogador do Urawa Reds para os japoneses, e do japonês Ryuzo Morioka, contra a favor dos sauditas. Pela segunda rodada no dia 17, a Arábia Saudita e Catar ficaram no 0-0 e o Japão goleou o Uzbequistão por 8-1. 3 gols de Akinori Nishizawa, 3 gols de Naohiro Takahara, 1 de Hiroaki Morishima, 1 de Hideaki Kitajima, jogador do Kashiwa Reysol para os japoneses, e de Lushan a favor dos uzbeques. A terceira rodada se deu no dia 20, com a vitória da Arábia Saudita sobre o Uzbequistão por 5-0. 3 gols de Al-Shahub, 1 de Al-Otaibi e de Al-Temiat, e com empate em 1-1 entre Japão e Catar. Gols de Akinori Nishizawa para os japoneses e de Al-Obaidli para os catares. Neste grupo passaram 3 equipes, o Japão primeiro com 7, a Arábia Saudita segunda com 4 e o Catar terceiro com 3, deixando de fora o Uzbequistão com apenas 1. As quartas de finais rolaram nos dias 23 e 24 de outubro. No primeiro dia, na cidade de Trípoli, a Coreia do Sul se classificou ao bater o Irã por 2-1. Gols de Kim Sang-sik e Lee Dong-gok para os sul-coreanos e de Bagheri a favor do Irã. Já em Sidon, a China bateu o Catar pelo placar de 3-1. Gols de Li Ming, Ki Hong e Yang Chen para os chineses
e de Al-Enazi para os catares. No dia seguinte, ambos os jogos em Beirute, a Arábia Saudita venceu o Kuwait por 3-2, 2 gols de Al-Temiat e de Al-Meshal para os sauditas, e de Bashar Abdullah e um de Al-Ruwaid a favor dos kuwaitianos. E o Japão venceu o Iraque por 4-1, 2 gols de Hiroshi Nanami, um de Naohiro Takahara, um de Tomokazu Myojin a favor dos japoneses e um de Obeid a favor dos iraquianos. As semifinais aconteceram no dia 26, ambos os jogos em Beirute. A Arábia Saudita venceu a Coreia do Sul por 2-1, 2 gols de Al-Meshal para os sauditas e de Lee Dong-guk para os sul-coreanos. Na outra semifinal, o Japão venceu a China por 3-2, gols de Tomokazu Myojin, Akinori Nishizawa e do chinês Fan Ziyi contra a favor dos japoneses e de Ki-hong e Yang Chen a favor dos chineses. A decisão do terceiro e quarto lugares ocorreu em Beirute, no dia 29, e a Coreia do Sul venceu a China por 1-0, gol salvador do atleta Lee Dong-guk, garantindo o terceiro lugar para a Coreia do Sul. No mesmo dia local, houve a grande final entre o Japão e a Arábia Saudita, e os Samurais Azuis venceram por 1-0, gol de Shigeyoshi Mochizuki. جول لموتشيزوكي البديل اللي نزل مكان إناموتو مع بداية المباراة هو موتشيزوكي. O Japão foi campeão da Copa da Ásia de 2000 com Kawaguchi no gol, Matsuda, Morioka, Hattori e Mochizuki na defesa, Myojin, Nanami, Nakamura e Morishima no meio campo, Takahara e Nishizawa no ataque. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza?